Boa noite, boa tarde, bom dia. Sou João Victor Araújo Rodrigues, estudante de agronomia. Estou no quarto período cursando a disciplina de Fisiologia Vegetal com a professora Aurenil Bonifácio. A primeira pergunta é: o que é potencial hídrico e como esta variável influencia na captação e absorção de água pelas plantas? Bom, o potencial hídrico é a capacidade em que as células têm de permitir a entrada ou saída de água, entendendo? Em relação ao meio que esta célula está, né? Em qual meio aquoso que esta célula pode estar. Ou seja, é a capacidade que a água tem, a energia livre que a água tem em relação a essa célula, né? Aqui é o potencial hídrico, representado por esse PSI, né? PIS, acho que é isso. Esse aqui é o potencial hídrico, potencial de soluto, potencial de pressão e aqui é o potencial de gravidade. E aqui na pergunta fala como essa variável influencia na captação e absorção de água pelas plantas, né? Um dos fatores, né, que influencia essa variável, no caso, é o potencial de soluto, o potencial de pressão e a gravidade. No caso, é a concentração, a pressão e a gravidade que influencia no potencial hídrico como um todo. Aqui nós temos uma solução e aqui é uma célula, né? Como podemos ver, o potencial de soluto, né, o potencial osmótico dessa solução é menos 4 bar. E foi feito o cálculo aqui em relação ao potencial hídrico dessa célula aqui, né? E verificou-se que o potencial hídrico dessa célula é menos 2,6 bar, ou seja, ele é maior do que o soluto. Nesse caso aqui, a célula vai perder água para o meio externo, ou seja, ela vai sair de onde tem mais para onde tem menos água, né? No caso, aqui tem uma grande concentração de soluto e ela vai retirar a água que tem dentro dela para o lado de fora, tá entendendo? Com isso, vai fazer com que esse meio aqui fique equilibrado entre a célula e o meio externo. Resumindo, o potencial hídrico é isso. É a capacidade da célula estabelecer esse tipo de relação. Ou seja, é a capacidade que a água tem de sair e entrar na célula. Ou seja, a energia que a água tem, a energia livre que a água tem. Bom, a segunda questão faz a seguinte pergunta, né? O que são nutrientes essenciais e explica os critérios que definem que o nutriente é considerado essencial. Bom, o que são nutrientes essenciais? São aqueles elementos químicos que são responsáveis para o crescimento da planta, né? Eles têm uma função específica para a planta. E sem esse nutriente, a planta não consegue exercer essa determinada função específica, né? Um dos critérios que define se o nutriente é considerado essencial ou não está relacionado com a questão do crescimento, a reprodução dessa planta, e está relacionado também com o ciclo dessa planta, né? O ciclo, o desenvolvimento, o crescimento. Tudo isso é um dos fatores considerado, um dos critérios considerados para que esse nutriente seja considerado essencial. Dentre esses nutrientes temos os micros e temos os macronutrientes que são essenciais, né? No caso. Bom, a terceira pergunta
O que é transpiração e como este processo é influenciado pelas condições ambientais? Bom, a transpiração é a capacidade que as plantas têm em fazer suas trocas gasosas em relação ao meio, né? Ou seja, são as diferentes concentrações de vapores que existem entre a folha, né? E o meio externo. O processo em que a transpiração é influenciada, né, as condições ambientais em que esse processo é influenciado, é quando se tem uma baixa umidade relativa do ar e muita incidência de luz. Faz com que as plantas provoquem a transpiração, no caso aqui das folhas, né? Aqui nós temos um estômato, uma célula presente na folha. Aqui nós temos a fenda estomática, a célula guarda e a célula subsidiária. A célula guarda, ela tem uma alta capacidade de avaliar o meio externo, né? Ela é muito sensível à questão do meio externo. Com essa sensibilidade, ela consegue identificar se o ambiente está calor demais, se o ambiente está úmido demais, fazendo com que ou a fenda estomática abre ou feche. No caso, ela vai fechar quando a umidade tá alta, né? Ou seja, ela não tem necessidade de fazer trocas gasosas. Quando o clima está muito quente, no caso, ela vai ter que abrir para fazer as trocas gasosas, porque vai ter uma grande concentração de vapor dentro da folha. No caso, ela vai ter que abrir o estômago. Bom, isso foi o meu vídeo respondendo às perguntas feitas pela professora. Espero que possa ter explicado da melhor forma possível, da forma que eu entendo e como eu acho como é que funciona cada questão, né?